Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos justamente para meditar o início do nosso tempo quaresmal, com a quarta-feira de cinzas. Por 40 dias seremos, por assim dizer, de modo mais especial, guiados pelo Senhor a viver este tempo forte da nossa fé. Recordemos, o número 40 simboliza o tempo de Deus, um tempo de graça. 40 anos no deserto, 40 dias de Elias para subir até o monte, 40 dias de jejum de Jesus no deserto, que ouviremos no próximo domingo. Mas este tempo mostra o que para nós? Que nós devemos de nos recordar que somos e vivemos num tempo guiado por Deus. É um tempo que nos recorda que a nossa vida inteira deve ser guiada por Deus. Nos recordando que também nós somos um povo que saímos da escravidão do Egito para caminharmos rumo ao encontro da pátria prometida, rumo à pátria celeste. E sabemos quem vai sair vencedor: o Cristo ressuscitado. Neste tempo, a igreja se reveste de roxo, em sinal de penitência. As flores saem um pouco do altar, em sinal de que também ela sofre com o seu esposo tudo aquilo que ele vai passar pela salvação do mundo. No dia de hoje, nós receberemos justamente as cinzas sobre nossas cabeças ou testas e escutaremos uma das duas frases: convertei-vos e crede no Evangelho, ou tu és pó, e ao pó hás de voltar. Recordando a cada um de nós a realidade de nossas vidas. Que, assim como esta palma que virou pó, a palma que o ano passado carregamos em nossas mãos para cantar hosana ao Senhor no tempo, justamente no domingo de Ramos, esta mesma palma virou pó para hoje, como um sacramental, ser colocado sobre nós, nos recordando que devemos de viver em penitência. Lembremos, na antiguidade, se revestiam de cinzas, não somente a cabeça, mas se revestiam totalmente de cinzas, para penitenciar-se diante de Deus. E nos recorda isso o quê? Que nós não somos eternos, somos frágeis, como as palmas, e por isso necessitamos de Deus. Sem Deus, somos nada. Somos pó que pode ser levado pelo vento. Mas se Deus está conosco, nós somos cheios de eternidade, da vida eterna. Então, há muito significado este tempo para nós. Tudo aquilo que é vivenciado neste tempo é algo que devemos de ter presente ao longo de toda a nossa vida católica. Mas que, como cristãos, somos todos chamados a viver juntos neste tempo, de modo especial, o jejum, a esmola e também a oração. Então, enquanto igreja, vivemos
praticamos juntos aquilo que nosso Senhor nos pediu, de uma forma comunitária. Mas é algo que não deve de ser abandonado em nenhum dia de nossas vidas, em nenhum dia de nossos anos. Porque assim como no domingo celebramos toda a vida e a redenção que nosso Senhor nos concedeu, também tudo o que hoje se propõe e vivemos na Quaresma e ao longo de todo o ano litúrgico deve de ser vivido ao longo de todo o ano na nossa vida, e não somente no tempo da Quaresma. Então, a liturgia de hoje, como toda a Quaresma, tem muito a dizer em relação à conversão, à mudança de vida, ao coração entregue ao Senhor. Mas entremos propriamente nas leituras de hoje, que, em especial, desde a primeira leitura, sempre são profundas, mas Deus me deu a graça de conseguir um livro em promoção, e este livro também ajuda grandemente com esta questão da profecia de Joel. Por ser importado, é muito caro, mas numa grande promoção, Deus me deu a graça de adquiri-lo. Comecemos com um texto que hoje se nos apresenta, em Joel, capítulo 2, de 12 a 18. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. O que o Senhor quer dizer já neste primeiro trecho que escutamos? Primeiramente, como disse, se a Quaresma nos recorda essa passagem que somos perseguidos pelo faraó e por tudo aquilo que se opõe a Deus nesta vida, mas sabemos que seremos salvos e vencedores em Cristo, também aqui está mostrando, antes de começarmos os versículos de hoje, o risco da destruição do povo de Israel por aqueles que não seguem ao Senhor, os inimigos da fé. Então já está dizendo algo para nós. Mas nos pede o Senhor justamente que nos voltemos para Ele. Quando? Agora. Agora, diz o Senhor. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. Ai, quando eu ver que eu consigo mudar, converter a minha vida. Não, agora. Então toda a liturgia de hoje, até mesmo a segunda leitura, nos apresenta o agora do Senhor. E nós, no agora de nossas vidas, temos nos voltado ao Senhor? Temos nos colocado diante dele para viver a nossa vida nele, conforme a sua vontade? Ou temos abandonado o Senhor e deixado para depois? Depois me converto, depois eu mudo, depois me confesso, depois eu faço, depois me penitencio, depois eu rezo. O Senhor não disse depois, disse agora. E este texto demonstra que não cairá o ataque das nações inimigas sobre Israel se agora fizerem a vontade de Deus. E a mesma coisa é para nós. O inimigo especial de nossa alma, o demônio, a carne, o mundo, não nos vencerá se nós nos voltamos agora para o Senhor. De que forma? Com todo o coração. E o que quer dizer coração no Antigo Testamento? Mais uma vez recordamos? Todo ser, a capacidade intelectual. O meu pensar, agir, falar, tudo, não é um sentimento. E voltamos ao Senhor com toda a nossa vida. O Senhor hoje nos chama ao início desta Quaresma, mas não somente hoje, cada dia de nossas vidas, a vivermos este agora, a voltarmos a Ele com todo o nosso ser. E temos voltado ao Senhor a cada dia. Por quê? Porque o dia do Senhor está próximo, diz antes o texto. E será um dia terrível, que se nós não estivermos preparados, segundo as tantas oportunidades que Deus nos dá, cada dia, cada minuto, cada segundo em nossas vidas, será terrível para nós. Então o Senhor nos diz que não cairá sobre nós aquilo que Ele avisa de terrível se nós nos voltarmos para Ele. Se nós abandonarmos os nossos erros,
os nossos pecados, a vida que levamos distante dele. E ainda, o Senhor pede o quê? Que nós voltemos com jejuns, lágrimas e gemidos. Isso que o Senhor nos pede. Que nós voltemos a Ele com jejuns, lágrimas e gemidos. O jejum quer dizer o quê? Recordar que nem tudo aquilo que temos é necessário, mas que devemos de viver do necessário e não mais que isso. E temos realmente vivido do necessário que o Senhor nos pede? Ainda mais, o que nos diz o Senhor? Que nós nos voltemos para não sermos vítimas de suas ameaças. Mas o Senhor ameaça o seu povo? Não, são as consequências de nós voltarmos as costas para Ele. Se nós praticamos o mal, receberemos o mal. Deus é o sumo e pleno bem. Se nós praticarmos o que Deus nos ensina e nos pede, nós viveremos e receberemos o bem. O Senhor nos pede para mudarmos completamente as nossas intenções por causa disso. O que mais o Senhor tem a nos dizer? Que nós devemos voltar de coração, demonstrando um arrependimento verdadeiro. E como vamos demonstrar isso? Com o jejum, abandonando todas as coisas desnecessárias, como veremos no Evangelho, com o choro e os lamentos. Por quê? Porque se agora nós jejuamos, logo estaremos saciados em Deus. Se agora choramos, nós riremos, como diz Jesus no Evangelho, nas bem-aventuranças. E se agora nós nos lamentamos, logo seremos consolados, mais uma vez, as bem-aventuranças aqui presentes. E, como era comum rasgar as vestes, Deus nos pede o quê? Que rasguemos. Não mais, nos momentos de tristeza e adversidade, se rasgava as vestes na antiguidade. Mas o Evangelho nos recorda também o que fez o sumo sacerdote, e o Senhor o que quer dizer para nós com esse tempo, com o texto de Joel. Que nós rasguemos os corações como as vestes. Por quê? Porque estão cheios de pecados e que se não os rasgamos, eles se arrebentarão, como odres. Nós temos rasgado os nossos corações, ou seja, a nossa vida diante de Deus não é aqui sentimento, é todo o nosso ser. Senhor, como diz o Salmo, reconhecendo a misericórdia de Deus, mas reconhecendo que somos pecadores, como hoje cantaremos na liturgia. Nós reconhecemos diante de Deus, nos rasgamos diante dele, porque estamos cheios de pecados? Ou esperamos arrebentar como um odre, onde se coloca vinho novo em odres velhos e se arrebenta por causa dos pecados que não abandonamos? E quando estivermos feito isso, nós devemos de voltar ao Senhor, nos afastando dos nossos pecados antigos e não desconfiarmos do seu perdão, por piores que foram os nossos pecados, porque Ele quer nos dar o seu perdão. Nós devemos de confiar em sua misericórdia, mas não para pecarmos uma vez mais, e sim para vivermos segundo Ele quer de cada um de nós. Ainda mais, Ele não quer a morte do pecador, mas que se arrependa e viva. E durante muito tempo Ele esperou e espera nosso arrependimento. Está por cima de nossas aflições, se nós nos arrependemos dos pecados. De tal maneira que, se nossos arrependimentos de nossos pecados, também Ele se arrependerá de suas ameaças e não levará a cabo as penas com que nos ameaçou. Ao mudar nossa opinião, também Ele mudará. E nós, o que fizemos ao longo de nossa vida, nos caminhos quaresmais que vivemos, talvez sejam muitos, talvez poucos, não sei a idade que cada um tem, mas nós devemos de questionar a cada um de nós. Mudamos nossa atitude, nosso coração? E o que mais o Senhor tem a dizer para nós? O Senhor ainda nos fala que
Como ele disse, que é clemente, compassivo, paciente, rico em misericórdia, está por cima dos que se arrependem da aflição, assim também diz que, quem sabe, ele não mudará de opinião e perdoará e nos deixará sua bênção. E o que quer dizer isso? Ele nos aconselha que façamos penitência, porque sabemos que a clemência de Deus é inefável, e assim como ele vai expressar no salmo que escutaremos. Sem embargo, como não podemos conhecer a profundidade das riquezas e da sabedoria e da ciência divina, nós devemos de fazer o quê? Quem sabe ele mudará de opinião e perdoará. A palavra que resulta impossível ou difícil de entender é que um sacrifício, uma libação para nosso Senhor Deus. Quer dizer o quê? Que depois do perdão que Deus nos concedeu, a sua bênção e o perdão dos pecados, nós podemos oferecer as nossas ofertas a Deus, a nossa vida. Realmente o que deve de ser ofertado. Sigamos o texto. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor e digam: passemos por enquanto por este trecho. O que mais aqui o Senhor tem a indicar para cada um de nós? O Senhor chama todos nós à penitência, antes que chegue o exército inimigo em nossa vida. Se para o povo de Israel aqui era o exército que iria atacá-los, para nós é justamente o exército inimigo para a salvação de nossa alma, a carne, o demônio e o mundo. Então, nós devemos de nos colocar em penitência. E, colocado que o Senhor é paciente e rico em misericórdia, ele pede que se toque a trombeta. E o que ele pede depois? Mais uma vez, a penitência entre os povos. Pede o jejum e também a cura ou a reunião. Pede que se reúna o povo para quê? Para que quem pecou separadamente deixe de pecar ao estar em comunidade, em união. Para que todos sejam na Assembleia santos e não seja que nossas orações estejam entorpecidas de forma errada. Pede que se reúna os anciãos, mas na verdade quer dizer elegei os anciãos. E esta eleição não deve de ser feita pela idade, senão pela santidade. Os anciãos são os santos, pela santidade de vida. E também chama os pequenos e as crianças, aos bebês, para quê? Para que todas as pessoas, não importa a idade que tenham, se convertam ao Senhor, desde os pequenos até os mais velhos. E depois pede que também os noivos deixem o seu leito nupcial para encontrar-se com o Senhor, guardando o jejum santo e puro e uma casta penitência durante o tempo que o Senhor pede. Quanto aos sacerdotes colocados diante do vestíbulo e do altar, recordemos, no batismo somos sacerdotes, profetas e reis. O que quer dizer para nós? Que nós devemos de chorar entre o templo e o altar, isso quer dizer chorar os nossos pecados e iniquidades, como forma de penitência, como quem padece pelos pecados de toda a humanidade, de todos os filhos de Deus, não somente os nossos, ao ponto que chegam os santos. E qual é o lugar da penitência? É justamente entre o templo e o altar, dentro do templo. E o que segue o texto dizendo? Perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem.
Então, por quê? Perdoa, Senhor, a teu povo, que quando pecava, diz Joel, se chamava não teu povo, e que agora, ao abandonar os seus vícios e pecados, se chama teu povo. Então, nós somos povo de Deus à medida que nós lutamos justamente contra os vícios e os pecados que nos afastam dele. E é isso que temos feito. Temos pedido este perdão ao Senhor, mudado a nossa vida e nos tornado realmente povo seu. Nós não nos tornaremos assim vítimas das nações infames, ou seja, daqueles que querem a nossa perdição, se nós recorremos ao protetor de nossa vida e se fazemos penitência mudando o nosso pecado. O demônio não poderá vencer sobre nós, nos levando à perdição eterna. E por fim, o trecho que encerra: porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Isso demonstra o quê? Que depois que o povo fez o que o Senhor ordenou, de viver o jejum, de rezar, de se reunir em oração, de escolher, ver, reconhecer os santos, reunir todos para que estejam diante do Senhor e vivam não dos prazeres da carne, mas dos prantos da alma, o Senhor, com grande amor, se voltará para nós, não permitindo que sejamos destruídos. Todos os inimigos de nossa alma serão afastados de nós. Mas há um caminho a ser feito. Um caminho que a Quaresma nos elucida, nos mostra através das meditações, orações e tudo aquilo que vamos fazer. Estamos dispostos a voltar a nossa vida ao Senhor? Passemos ao Evangelho, que é conhecido nosso, sempre no tempo, na quarta-feira de cinzas, escutamos uma destas versões. Hoje, antes do Evangelho, esqueci, passemos pelo Salmo 50, 51, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. É a nossa oração. E o que diz o Salmo, nas duas primeiras partes? Tem piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. As outras partes cantam a alegria do perdão recebido, mas essa primeira parte nos mostra mais uma vez o rasgar ao coração, o reconhecer quem somos. Porque muitos hoje, em especial entre nós católicos, se acham santos. Não somos, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes ofendemos a Deus, talvez não compreendamos a gravidade do pecado e o que verdadeiramente é pecado. Não reconhecemos. Porque se reconhecêssemos, nós veríamos o quanto existe uma grande imensidade de pecados que nós ainda devemos abandonar em nossas vidas. Pequeníssimos, mas não deixam de sê-lo. E assim nós devemos de rasgar, como dizia a primeira leitura, o nosso coração, antes que ele se arrebente pelos pecados. E mostrar quem somos diante de Deus, pedindo a sua misericórdia, confiando nela e mudando nossa vida. Porque não adianta pedir misericórdia e continuar na vida de pecado que levamos. Porque se atacamos a misericórdia de Deus, o que restará, meditamos esses dias atrás. Não há mais o que fazer. Deus, pela justiça, nós pedimos-nos da misericórdia. Se abusamos da misericórdia, o que restará para nós? Nada mais. Não podemos ofender a misericórdia, porque normalmente já ofendemos a justiça. E se perdemos a misericórdia, perdemos a salvação. Passemos sim agora ao Evangelho, Mateus 6, de 1 a 6 e depois de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Várias vezes o Senhor vai repetir esta última frase. E depois vai falar justamente dos 3 temas que nos tocam neste tempo de Quaresma, mas que deve ser vivido ao longo de toda a nossa vida.
Mas este primeiro versículo, o 1, ficai atentos para não praticar a vossa justiça. Isso é um termo técnico bíblico na época de Jesus, que quer dizer o quê? A vós praticar a vossa justiça é seguir a lei. Então Jesus está dizendo que não é para eu seguir a lei? Não. Aqui Jesus está sendo claro que nós não devemos de seguir a lei conforme os fariseus. Não devemos de ser atores que representamos uma coisa exteriormente, mas no fundo do nosso coração não vivemos nada em profundidade daquilo que transparecemos aos olhos dos demais. É isso que Jesus nos elucida neste texto. Não devemos de viver de uma forma superficial como os fariseus, onde eu aparento, eu sou aplaudido, eu sou elogiado, reconhecem as minhas qualidades, que eu pratico a lei, que eu sou um santinho, entre aspas, mas lá no meu coração não existe nada disso. Não vivo em profundidade, vivo em superficialidade aquilo que o Senhor me pede. E talvez em muitas coisas nós vivamos em superficialidade, porque não temos tempo para meditar, aprofundar. E não temos tempo porque arrumamos desculpa, porque temos tempo. É que temos tempo. O que acontece é que nós perdemos com bobagens, com coisas às vezes inúteis, séries, diversões, distrações, e não temos tempo para meditar a salvação. Cuidado! Então devemos de viver de forma profunda e não superficial a justiça, a santidade. Porque se queremos aplauso, reconhecimento, aqui já alcançamos. O céu nós não teremos. Porque não vivemos em profundidade aquilo que o Senhor nos pediu e ensinou. Para sermos ainda mais claros, o que quer dizer nos céus, Jesus? Que as nossas obras não se percam para a eternidade. Só terão recompensa as obras que fizermos nos intuitos de Deus, por amor de Deus e com Deus, que é o eterno. Não por aplausos humanos ou reconhecimento ou por qualquer outro motivo, mas sim por essa motivação. As que praticarmos como forma puramente humanas, ainda na proporção do bem que importa, ficarão só como um prêmio terrestre, que já foi reconhecido aqui, e não servem de nada para o céu. E não adianta demonstrar que guardamos a lei e que não ou que se faça o bem às escondidas. Jesus reprova quem faz tudo para ser visto e louvado pelos homens. E muitas vezes é o que existe no meio do povo cristão. Esquecem dessa passagem do Evangelho. Querem aplauso, reconhecimento, mas não aquilo que deve de esperar, o reino dos céus. Continuemos o texto. Passaremos talvez de forma mais breve por todo o texto de hoje do Evangelho. Por isso, quando deres esmola, primeiro tópico de hoje, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. O que quer dizer esta passagem, às vezes aparentemente enigmática para nós? Uma primeira coisa é que, não sendo visto por ninguém a obra, a esmola que nós damos aos demais, aquele que faz o bem não deve de se encher de vã complacência, nem se julgar digno de louvores. Olha, eu dei para alguém o que eu tinha em excesso, eu ajudei a não sei quem. Não, não devo de esperar nada. Devo de simplesmente realizar e esperar aquilo que o Senhor me dará. Faço bem pelo bem e não por outro motivo. E nós também devemos recordar que mãos simbolizam ações, que uma ação não seja transmitida a outra, para que vejam aquilo que eu fiz. Temos agido assim na esmola, nas nossas ações em socorrer aos mais necessitados? Temos agido de forma a esperar que Deus reconheça, porque o que eu quis foi fazer o bem pelo bem e não por recompensa humana, nem vanglória?
Passemos à próxima, que é a oração. Sigamos o texto. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está no culto, e o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Este trecho da oração, o que o Senhor quer dizer para nós? Que nós não devemos de fazer oração como alguém que está atuando no teatro. Isso que é hipocrisia. Atuar como um ator. Nem ser servil como os pagãos que enumeram todas as qualidades de Deus e que se dirigiam até se ficarem chateados, como fosse o caso, que Deus estivesse irritado com eles por se olvidar esquecer de alguma coisa. E depois Jesus vai ensinar a oração que deve ser rezada, o Pai Nosso. Mas ainda tem algo a mais a ser compreendido nesse texto. No tempo de Jesus, os mestres da sinagoga exigiam uma observância rigorosa do horário determinado de oração, a tal ponto que naquela hora todos deveriam de parar onde estivessem e se prostrar para realizar a oração, para ser vistos em tais horas em lugares públicos e frequentados. É isto que Jesus pede. Que não devemos de estar aparecendo diante dos demais, porque nem todos aqueles rezavam. Mas a oração deve de ser verdadeira, deve de ser um ato secreto. E o que Jesus quer dizer, este secreto da oração? O estar com o Pai no nosso quarto. É que é meritória aos olhos de Deus a nossa vida contemplativa e ter uma recompensa eterna à oração, ainda mais secreta que se fizer com as disposições devidas. Devemos de rezar com disposição. E Jesus não está proibindo as orações públicas e reuniões dos fiéis. Ele pediu os templos, se consagrou os templos e até falou onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas a orar, aí estou entre elas. O que ele quer é que nas orações particulares, pessoais, se procure lugar retirado para se rezar com recolhimento e sem afetação nem singularidade. Mesmo que eu reze sozinho na igreja, eu rezo de forma recolhida, simples, não para ser olhado, aplaudido pelos demais. Olha como fulano reza, está de novo na igreja rezando. Não. Eu quero passar desapercebido, humilde diante do Senhor, porque é meu momento de intimidade, de estar com o Senhor. E depois Jesus nos ensina a oração mais uma vez, por quê? Porque a oração nos ajuda a descobrir quem somos diante de Deus e a nos tornarmos verdadeiramente seus filhos. Sigamos com o texto. Passamos agora ao versículo 16, pulamos o Pai Nosso e seguimos. Quando jejuardes, terceiro ponto, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E assim encerra o Evangelho de hoje. E este trecho, o que o Senhor quer dizer a cada um de nós? O jejum, nem tudo que nós comemos ou temos nos serve de verdade. Precisamos de 3 carros, cada um de nós? As mulheres de 50 pares de sapato, 15 bolsas, é necessário tudo isso? Os homens também têm algumas, entre aspas, vaidades, excessos, e cada um deve de olhar o seu. Eu preciso de tudo isso? Então, jejum é eu me abster daquilo que é desnecessário, daquilo que não me serve. E aquilo que não me serve, recordemos,
O jejum não é somente eu deixar de comer, mas eu dar ao meu irmão que necessita daquilo que me sobra. E aqui não é só comida. Também são outras coisas que podemos dar, especialmente o alimento, sim, porque o jejum é questão do alimento. Mas se olharmos, tem muitas coisas que não nos servem e que nós carregamos conosco. Para que temos isso? Até quando teremos? Por que não distribuímos com aqueles que necessitam, se para nós não é útil, não nos serve? Vai ficar de enfeite? Então, nós devemos de, no jejum, dar aos irmãos aquilo que nos sobra. E o que Jesus quer dizer com a questão de lavar o rosto, colocar o perfume? No Oriente, os perfumes eram utilizados no dia de festa e de alegria. Então, Jesus recomenda que na mortificação e no jejum não se deixe ostensivamente esse costume para dar a conhecer o ato de penitência. É um dia de festa e de alegria como qualquer outro. Eu não quero ser reconhecido porque estou fazendo uma penitência. Então, jejum caminha junto com penitência e mortificação. Os três andam lado a lado e devemos de praticar não somente durante a quaresma, mas durante toda a nossa vida. Jejum, penitência, mortificação. Oração e caridade. 5 coisas. E nós temos praticado sempre em nossas vidas, de uma forma ou de outra, aquilo que o Senhor nos pede hoje no Evangelho e nas leituras, para que a nossa conversão seja plena e sincera? Ainda mais, nós devemos de ver na questão da esmola, ou seja, a caridade, o que indica esta prática, que não somos sozinhos e que os irmãos também são nossa responsabilidade. Devemos de cuidar dos demais. Caim, onde está teu irmão? Então a caridade nos recorda que o Senhor nos colocou, nossos irmãos, também sob nossa tutela e cuidado, e que devemos de socorrê-los sempre que possível. Não somente com a esmola, mas com tudo aquilo que podemos, nosso tempo, nosso ouvido, nossa oração, nosso estar junto, nosso socorro. E temos realizado estas obras que o Senhor nos pede. Esta é mais uma oportunidade de conversão, mais uma quaresma, ou menos uma quaresma em nossa vida. E o que estamos prestes a realizar? Queremos verdadeiramente viver esta conversão? E por fim encerra o texto falando na questão de modo secreto, rezar em segredo ao Pai. O que quer dizer o modo secreto? É o viver na presença do Pai, que é muito mais profundo. Não é ser reconhecido e aplaudido pelos homens, mas é uma alegria mais profunda que o reconhecimento humano, porque é o Pai que me reconhece como seu filho. Estamos dispostos a praticar tudo por simples ato de amor e de bondade, como Deus espera de nós? Eu faço bem pelo bem e não porque eu espero algo em troca? Elogio, aplauso, reconhecimento, gratidão, não espero nada disso, porque eu faço bem pelo bem, por amor. Passemos agora à segunda leitura. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. São Paulo, recordando o seu apostolado, que Deus fala através dele e dos apóstolos aquilo que nós devemos de escutar e praticar. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Tempo de reconciliação, também a quaresma. Penitência, conversão, reconciliação. Reconciliar é o quê? Retomar a amizade com Deus. E retomar a amizade com alguém quer dizer caminhar com alguém. E caminhar com Deus como caminhamos quando seguimos os seus caminhos, a sua santidade. Estamos dispostos? Vamos deixar que isso aconteça? Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Recordemos, Jesus não cometeu nenhum pecado, verdadeiramente.
Mas como Adão culpou Eva, Eva a serpente, e cada um vai culpando o outro, Jesus carregou sobre si nossos pecados para que nós fôssemos salvos e nós nos tornemos nele santos. E segue ainda São Paulo. Como colaboradores de Cristo, nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: nós, como temos recebido a graça de Deus na nossa vida? Mais uma vez, o questionamento que vem é sempre esse: tenho correspondido ao amor e à graça de Deus ou não? Ou tenho vivido uma vida onde eu nem penso nisso? Eu esqueço. Eu recordo de Deus quando eu vou na missa. Mas depois, resto da semana, não me lembro de nada. E o que diz Deus, São Paulo, trazendo o texto? No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo está recordando que é hoje, até o final dos tempos, ou até o dia pessoal da nossa morte, é o dia da salvação. É o dia em que o Senhor nos dá a oportunidade de nos convertermos e vivermos a santidade. Mas qual é a resposta que nós temos dado? Aquilo que também se encontra na Bíblia? Hoje eu vou viver a vontade de Deus? Por hoje não vou pecar? Ou não? Eu tenho vivido justamente o contrário, me esquecendo que eu só tenho hoje. Hoje é o tempo favorável da graça de Deus para a minha salvação. E assim perdido a única oportunidade de tempo que eu tenho, pois não sei se amanhã eu estarei aqui, nem se esse dia eu termino vivo. Que possamos, irmãos e irmãs, refletir bem os textos de hoje, tudo aquilo que o Senhor nos propõe, para que, reencaminhando a nossa vida segundo a vontade e a graça divina, possamos viver neste tempo de Quaresma e cada dia de nossas vidas, no esforço de praticar a santidade e a justiça de Deus, vivendo o jejum, a caridade e também a oração da forma que Jesus nos ensina, para que, nos abandonando nos braços do Pai, possamos realmente participar um dia da glória de Cristo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais abandonarmos o apego a nós mesmos, a vida do mundo, do pecado, da morte, do demônio, para, encontrando a vontade de Deus no nosso interior, praticar profundamente tudo aquilo que o Senhor nos pede e espera de nós. E vivendo assim cada vez mais sua santidade e justiça em Cristo, possamos merecer um dia a glória eterna dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso dia e tudo que vos pertence, a Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E caríssimo irmão e irmã, não esqueçamos de hoje viver o jejum realmente, e abstinência de carne vermelha no dia de hoje e na Sexta-feira Santa, mas que também possamos praticar as penitências e mortificações ao longo de toda a nossa Quaresma, escolhendo cada uma delas de forma que possamos viver segundo o estado e a saúde de cada um, sem nos forçarmos excessivamente, mas para que possamos alcançar também as graças que o Senhor quer de cada um de nós.